Excelentíssimo Senhor Márcio Luiz Coelho de Freitas, juiz federal titular da segunda turma recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Excelentíssima Senhora Maria Brochado, professora titular de Filosofia do Direito e da Tecnologia da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Excelentíssimo Senhor Robson Cristiano Lobato Campelo Júnior, presidente da CADEP-AM. Convidamos o excelentíssimo coordenador-geral de cursos da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, juiz Saulo Góes Pinto, para fazer o uso da palavra para a abertura deste evento. Boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Elon, doutor Carlos Alberto, doutor Márcio, doutora Maria e todos os demais presentes, doutora Meg, professora Doriete. É com muita satisfação que a Escola Superior da Magistratura do Estado do Amazonas traz à sociedade, à comunidade acadêmica em geral, profissionais do direito, o evento Novas Perspectivas do Direito Brasileiro. É sempre uma atitude corriqueira do desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, nosso diretor, apresentar à nossa sociedade, acadêmicos, temas de discussão muito relevantes para a nossa sociedade. Nessa situação, no evento de hoje, não é diferente. Tive a oportunidade, na data de ontem, de escutar a professora Maria Brochado, num evento na UFAM, e pude ficar muito satisfeito com a pesquisa que a professora apresenta. A inteligência artificial, ela já é uma realidade. Nós lidamos com a situação da utilização em conflitos internos e também nós, como magistrados, encontramos a utilização aí até mesmo em peticionamentos. Então, o que está sendo discutido hoje, que será discutido pelo professor Márcio Luiz, professora Maria, é uma questão extremamente relevante. Nós estamos lidando com isso hoje, daqui a 5 anos vamos lidar com maior intensidade, daqui a 10 anos não sabemos como estaremos nessa situação. Então, é um evento extremamente relevante, sejam todos muito bem-vindos, em qualquer situação estamos por aqui. Bom evento. Pedimos aos palestrantes deste encontro que se posicionem à mesa. Excelentíssimo Senhor Márcio Luiz Coelho de Freitas e Excelentíssima Senhora Maria Brochado. Para a primeira palestra desse encontro com o tema Direitos Fundamentais e Estado Democrático de Direito no Mundo Digital, convidamos o excelentíssimo senhor Márcio Luiz Coelho de Freitas, juiz federal titular da segunda turma recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo sido titular da 9ª Vara Federal do DF, da 2ª Vara Criminal Federal do Amazonas e da Subseção Judiciária de Ji-Paraná. Doutor em Direito e Estado pela Universidade de Brasília e mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. Foi diretor do Fórum da Seção Judiciária do Amazonas e membro do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Atuou como magistrado instrutor, juiz auxiliar da Presidência e da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, foi juiz coordenador da Corregedoria Nacional de Justiça e secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça no biênio de 2021 a 2023. Com a palavra, doutor Márcio Luiz. Boa tarde a todas e a todos. Quero inicialmente agradecer mais uma vez esse gentil convite que me faz a Escola da Magistratura do Amazonas, e agradeço aqui na pessoa do diretor, desembargador Pascarelli, caro amigo de longa data. Foi dito aí que eu atuei no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e tive a grata satisfação de, à época em que eu compunha aquele tribunal, ter o desembargador Pascarelli na presidência, pelo menos em parte do período. Então, acompanho já de muito tempo o trabalho da escola e é, sem dúvida,
uma coisa de extrema importância para a cultura jurídica do Amazonas. Quero aqui também cumprimentar a todos os presentes, e o faço na pessoa da professora Mariá, que me dá a honra de dividir essa mesa aqui. Nós que vamos ter o prazer de escutá-la e corretamente Vossa Excelência vai falar por último, porque a gente sempre deixa o melhor para o final, né? Então, a minha tarefa fica um pouco mais fácil, tendo só a responsabilidade de tão somente fazer a abertura aqui para Vossa Excelência. Cumprimento a todos os demais presentes, doutor Saulo, doutor Carlos Alberto, enfim, todos que estão aqui, doutora Margarete, minha colega de muitos anos, colega de curso preparatório, falávamos agora há pouco. Mas é para mim uma grande honra poder estar aqui, especialmente para tratar desse tema. Acho que no último ano, essa deve ser assim, nos últimos 12 meses, vamos dizer assim, essa deve ser a terceira ou quarta vez que venho a Manaus, né, para tratar de algum tema aqui. E assim, a primeira vez que eu vim falar sobre Justiça 4.0 e Juízo 100% digital. A segunda vez vim falar sobre política de proteção a vítimas, testemunhas vulneráveis. Depois vim falar sobre precatórios. Quer dizer, sempre temas completamente díspares e diferentes de tudo. E hoje, para mim, tem um sabor especial falar sobre esse tema, porque calhou de ser exatamente o tema da minha tese de doutorado. Então, é algo que me toca a fundo, porque a gente sempre fica com aquela ligação até sentimental. Afinal, foram 4 anos de muita dor e sofrimento acadêmico ali, discutindo e tentando pensar um pouco em algo que para mim é absolutamente relevante do ponto de vista de pensar o Estado brasileiro e as relações do Estado com o cidadão para o futuro, que é pensar de que forma esse mundo digital no qual nós estamos imersos gera impacto e influencia o Estado democrático de direito. Em que medida nós vamos ser capazes de continuar tutelando, protegendo, ou, para ser mais concretamente adequado, nós vamos até começar a adequar, porque no Brasil ainda falta muito, né, a ser feito em termos de tutela de direitos fundamentais, mas como nós vamos poder fazer isso diante de uma realidade que se mostra absolutamente diferente, em vários sentidos, daquilo que a gente pensou e para o qual o direito foi criado. A gente costuma dizer que o tempo do direito é um tempo muito diferente do tempo das relações sociais. O direito está sempre correndo atrás das mudanças sociais. E essa corrida é sempre uma corrida muito inglória. Se a gente for pensar, por exemplo, em regulação, existe um paradoxo que é conhecido como o dilema de Coleridge, que fala de regulação, que diz que o grande problema quando você pensa em regulação das novas tecnologias é que enquanto as tecnologias são ainda novas e incipientes, e seria fácil fazer regulação delas, você não sabe exatamente quais são os riscos que elas apresentam. Você não sabe quais são, nem sequer a amplitude que ela vai atingir, enfim, quais serão os passos que vão ser dados. Por outro lado, quando a gente aguarda essa tecnologia amadurecer e a tecnologia se instalar, muitas vezes a regulação se torna insuficiente por ser incapaz de alterar a força dos fatos sociais. Então, conseguir ajustar, fazer esse ajuste fino de como regular as novas tecnologias é um grande desafio que nós enfrentamos. E eu penso que, em primeiro lugar, quando a gente fala de regulação das novas tecnologias, a gente não pode se ater àquela concepção mais restrita de regulação, que pensa só na regulação como um ato de comando e controle, tendo o Estado como editor de normas que devem ser obedecidas pelos administrados. Na verdade, é preciso pensar
especialmente tendo em mente as novas tecnologias e com maior ênfase as tecnologias de informação e comunicação, que grande parte da regulação das novas tecnologias é feito pelas próprias entidades e pessoas privadas que atuam nessas tecnologias. Há alguns trabalhos muito interessantes nessa área. O professor Lawrence Lessig, da Universidade de Harvard, ele até tem um trabalho que se tornou assim, referência no assunto, onde ele diz que o código é o direito, que o algoritmo é o direito, porque ele reconhece que não só o direito, leis, normas, decisões judiciárias, né, que nós estamos pensando, é relevante, mas outros fatores, como o costume, as relações de mercado e o próprio algoritmo são tão importantes quanto, e se estabelece uma relação aí que é dialética. Não há o predomínio de uma dessas áreas em desfavor de outras. Ao contrário, todas elas se interpenetram e é preciso que nós consigamos reconhecer adequadamente todas essas esferas se quisermos pretender ser efetivos. Porque a busca é essa, é a gente tentar saber como conseguir eficaz e efetivamente regulamentar direitos fundamentais num mundo que cada vez mais está hiperconectado e onde nós atingimos um momento de alteração até da própria base econômica. Há pessoas que falam que nós já estamos numa nova era histórica, num novo momento, né, que agora estaremos na era da informação. Outros falam de capitalismo informacional. Há várias classificações, há muita discussão teórica ainda quanto a esses conceitos, mas, assim, algo que não se pode negar é o valor da informação. É o quanto isso se tornou essencial no mundo em que nós vivemos. Se nós pegarmos a lista das maiores empresas, das maiores geradoras de renda no mundo, são todas empresas ligadas à tecnologia. Apple, Google, que é a Alphabet, a Meta, que controla Instagram, Facebook, WhatsApp, Amazon, enfim. Todas essas é que detêm a grande parte do poderio econômico e, em grande medida, poderio social também que existe hoje. Às vezes, com muito mais poder do que o próprio Estado. Então, especialmente quando a gente pensa na internet, nas novas tecnologias, que tiveram até um início diferente das outras tecnologias. Se a gente pegar, por exemplo, o telefone, se a gente pegar rádio, TV, foram todas tecnologias que começaram com uma invenção privada de alguém, que depois a internet foi diferente. A internet, sabemos todos, começou como um projeto do Departamento de Defesa norte-americano, que houve um trabalho em conjunto com as universidades, que queriam desenvolver uma forma, e vejam só, até há algumas lendas urbanas que dizem, não, a internet começou porque o Departamento de Defesa americano queria se proteger de uma eventual hecatombe nuclear, então tinha que ter um jeito de se comunicar, que se caísse uma bomba a gente ia conseguir manter as comunicações. Isso, na verdade, é meio que lenda, não foi exatamente por isso. Mas é porque, se a gente pegar nos anos 60, nos anos 70, já existiam computadores, mas os computadores eram coisas gigantescas, né, toneladas. Um computador era uma coisa que funcionava com válvula ainda, pesadíssimo, caríssimo. Então, assim, qualquer projeto que envolvia o uso de computador, e os projetos das universidades já começavam a necessitar, eram projetos milionários. Porque, assim, 2 computadores custavam mais de $1 milhão. Então, a ideia inicial de ter uma internet, de ter uma rede conectando esses computadores, foi principalmente de redução de custos, da gente possibilitar que os computadores se comunicassem
e um pesquisador que estivesse numa universidade pudesse acessar uma base de dados em outra universidade. Que antes disso, o jeito mais fácil era eles gravar os dados, pegar um avião e ir até o outro lugar e utilizar o outro computador. Então, essa característica original da internet, de ter sido algo fundado com forte financiamento e apoio para o desenvolvimento do poder público, aliado a pesquisadores, fez com que fosse um tipo de tecnologia que, diferentemente de todas as outras tecnologias anteriores de informação e comunicação, ela foi fundada com uma certa ideologia, com uma certa orientação. Vejam que, especialmente no início, assim, na década de 90, ainda se defendia muito a ideia de que a internet era algo absolutamente excepcional. Era um não lugar. Teve até uma carta, um manifesto de algumas pessoas que atuavam no início da internet, que defendiam abertamente esse excepcionalismo. Foi escrito até por um roqueiro, era letrista do Grateful Dead. Ele dizia assim: vocês, velhos gigantes de aço cansado, que tentam regular esse lugar, saibam que aqui vocês não têm soberania, nossa soberania é própria, nós que mandamos, etc. Havia realmente essa quase que crença em que aquilo ali era um lugar diferente, que não seria um lugar comercial, que não seria um lugar para gerar lucro e que não poderia haver controle por parte do governo. A realidade, entretanto, tem nos mostrado que é bem diferente, né? Longe de ser um lugar onde não há controle, talvez seja possível a gente dizer até que é o lugar onde mais tem controle, onde mais há essa possibilidade de controle, porque mesmo o fato de que a maior parte, e hoje com a computação em nuvem, se a gente for pensar, os dados estão armazenados por todo o planeta, em vários servidores fragmentados, duplicados por questões de segurança em vários locais do mundo. Mas ao contrário de significar que não seria possível estabelecer a soberania de um país sobre essas relações, na verdade o que a gente tem visto é que você acaba possibilitando que vários países queiram atuar ao mesmo tempo. E a gente começa a ver um fenômeno que a gente já sentiu em outras áreas do direito, como meio ambiente, transporte internacional, transporte aéreo, que há a necessidade de cada vez mais existir minimamente uma concertação. Mas de toda sorte, o que é importante notar é que essa ideia de que a internet era uma terra sem lei, que os algoritmos existem num não lugar e estão imunes à soberania, me parece que é algo que absolutamente já ficou para trás. É só a gente pensar em casos paradigmáticos, como, por exemplo, do Wikileaks e do Julian Assange, né, que foi alguém que na internet publicou informações de interesse público, mas que contrariavam o que o governo americano entendia que era segredo de Estado, e que, por conta disso, ele até hoje está refugiado na Embaixada do Equador. Por quê? Por mais que se pretenda uma certa anonimização de quem está na internet, quem está lá é uma pessoa real, que tem uma existência física e que está sujeita à atuação real e efetiva do Estado. E tudo deixa rastro. E aí, é o que eu acho que é o ponto sobre o qual eu queria conversar um pouco aqui com vocês hoje. Que é pensar de que forma essa nova realidade em que todos nós estamos imersos se coaduna com o Estado democrático de direito e qual é o impacto que isso tem
especialmente para o direito penal. Vejam que o direito penal clássico, como a gente costuma pensar, ele foi construído a partir das ideias do iluminismo clássico. E ele se funda em dois grandes princípios, né? O princípio da intervenção mínima e o princípio da intervenção legalizada. E todo o processo penal se estrutura a partir da necessidade de você garantir um processo que onde há garantia de participação das partes, onde há contraditório, onde há ampla defesa, onde se busca, dentro dos limites, a reconstituição dos fatos e onde se busca aplicar o direito de forma correta, né, fazendo uma hermenêutica adequada das normas que se aplicam àqueles fatos que foram reconstituídos nessa atividade epistemológica de reconstrução que é própria e objeto do direito processual, do direito penal. Vejam, há uma série de limitações que são conquistas civilizatórias para a obtenção dessas provas. Exatamente porque não se pode deixar o cidadão completamente à mercê da atuação do Estado. Então, para se resguardar minimamente a privacidade dos cidadãos, se cria uma série de direitos que protegem algumas esferas da existência da vida dessa pessoa contra uma intromissão indevida. E o direito, em grande medida, se baseou na tutela da obtenção dos dados. Então, por exemplo, se a polícia ou o Ministério Público pretende obter algum documento que ele acha que está no escritório do investigado, ele tem que ir a juízo, pedir uma medida de busca e apreensão, não pode chegar lá e invadir. E aí o juiz vai analisar se estão presentes os requisitos, fumus boniuri, periculum in mora, etc. e tal. Ocorre que, quando a gente está num mundo onde esses dados passam a ser fornecidos voluntariamente pelas pessoas, às empresas e plataformas que atuam na internet, onde esses dados já não estão mais presos em algum lugar, estão aí, estão circulando. Isso muda um pouco de figura. A jurisprudência, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, trata de forma diferente. Ele faz uma distinção clara entre os dados em si e os dados cadastrais. Mas isso, e a professora Maria acho que vai falar de Big Data, de inteligência artificial, num mundo onde as correlações são estabelecidas a partir de um conjunto massivo de dados, que é o Big Data, e onde você consegue estabelecer essas correlações a partir de uma enorme variedade de fontes, você corre o risco de tornar obsoleta a proteção da intimidade que é feita a partir do requisito de autorização judicial para acesso. Porque o que vai importar, de fato, não é tanto o acesso aos dados. Porque esses dados, na sua grande maioria, já foram disponibilizados pelo sujeito para as empresas. E são negociados no mercado. Então, esses dados já estão circulando. E talvez o que a gente tenha que evoluir é para uma discussão sobre limites e possibilidades da utilização secundária de dados que já foram compartilhados. E de que forma nós temos que compreender a proteção à privacidade nesse mundo, onde o compartilhamento de dados já foi feito pelo interessado. É muito comum a gente ouvir que no mundo atual não existe mais privacidade, a privacidade acabou. Eu ouvi até li até um artigo outro dia de um autor que dizia que, especialmente entre os jovens, não há mais esse culto à privacidade, essa necessidade de se resguardar, porque todos estão aí se expondo dia e noite, etc. Isso me parece que é uma concepção talvez limitada até da própria privacidade.
se a gente for pensar em privacidade, o direito à privacidade, da forma como a gente entende hoje, claro, existem centenas, talvez milhares de anos de discussões sobre proteção do indivíduo contra a coletividade, etc. Mas do jeito que a gente rotineiramente costuma pensar na privacidade, ele ganhou a primeira formulação teórica nos Estados Unidos no final do século XIX, com a introdução de uma nova tecnologia, né, que foram as câmeras fotográficas. Começou a haver assim, algumas situações que hoje são corriqueiras, né, de se tirar foto de pessoas que não autorizavam e jornais publicavam aquelas fotos fazendo fofocas. Isso fez com que dois norte-americanos, o Brandeis e o... Oxe, até me fugiu o nome agora, o que foi Justice na Suprema Corte, escrevessem sobre o direito à tutela da privacidade. E que gerou um erro de tradução que até hoje gera alguns efeitos aqui. Porque o direito à privacidade foi definido por eles como o direito de ser deixado em paz, to be let alone, e que foi traduzido aqui no Brasil muitas vezes como o direito de ficar só, que não é a mesma coisa, né? To be alone é diferente de to be let alone. Então, na concepção originária do direito da privacidade, ela era encarada como o direito de você ter uma esfera ali de intimidade que era protegida contra uma indevida intromissão. Então, essa é a concepção mais clássica da privacidade. Há uma concepção um pouco mais moderna, por assim dizer, que vê a privacidade como algo relacionado ao controle. É a que está na base, por exemplo, da nossa LGPD, que trata da autodeterminação informativa. Essa concepção já começou na Alemanha, na década de 70 para 80, numa decisão paradigmática do Tribunal Constitucional alemão, quando houve um recenseamento da população e se buscava, nesse recenseamento, a obtenção de vários dados. E não havia uma definição ou uma limitação nas leis e nos regulamentos do que seria feito com esses dados. E eram dados que eram extremamente sensíveis e pervasivos e profundos. Então, o sujeito tinha que dizer religião, não sei o quê, cor, concepção política, sabe? Eram coisas assim muito... que foi considerado muito invasivo. E aí isso foi levado à Corte Constitucional e eles entenderam que o governo poderia colher aqueles dados, mas ele só poderia colher com a finalidade de utilizá-lo para o recenseamento. Não seria possível cruzá-lo com nenhum outro tipo de banco de dados para utilização em outras finalidades. Então, isso gerou essa ideia, e aí foi criada essa ideia inicial de autodeterminação informativa, porque implicava ali na tentativa, na ideia de que aquele que fornece o dado para aquela finalidade está fornecendo só para aquilo, e ele tem o direito de não permitir que um dado fornecido para uma finalidade seja utilizado para outra. Pois bem, hoje nós temos uma LGPD que também trata disso e traz expressamente esse direito em sua base. Mas a discussão é como isso fica quando a gente sai da esfera civil e vai para a esfera criminal. Sabemos todos também aqui que a LGPD não se aplica a direito penal, à segurança pública ou à segurança nacional. Nessa matéria, há um anteprojeto da LGPD penal que foi enviado ao Congresso Nacional ainda em 2000 e que está parado até hoje. Pessoalmente, acho até que não vai andar muito, não, até porque tinha muita resistência e alguns problemas sérios. Veja que no anteprojeto, por exemplo, uma das propostas é que o CNJ ficasse como a entidade controladora de todos os dados de processos criminais e de segurança pública no Brasil. Assim, mais ou menos igual a Agência Nacional de Proteção de Dados faz com os dados cíveis. Só que isso
vejam bem, e aqui assim, os colegas que são juízes sabem, eu, juiz, decreto uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo telefônico no curso de uma investigação, aquilo ali é sigiloso, a gente mantém aquilo até que seja possível abrir o sigilo. Se uma entidade cível, né, uma agência reguladora que fosse constituída, vem e pede acesso a esses dados, eu não tomo nem conhecimento. Se o CNJ pede, pelo poder até coercitivo que o CNJ tem em relação aos juízes, é muito difícil que um juiz diga não, não vou fornecer porque seria ilegal. Então, um esquema desse acabaria por ser extremamente perigoso para a efetividade, para o sigilo e para a própria finalidade de proteção da segurança daqueles dados. Então, é uma discussão extremamente delicada, extremamente sensível, que não foi suficientemente amadurecida no país. Muito pouco se ouve falar disso, de LGPD penal, de quais seriam os limites, de quem poderia acessar esses dados, do que poderia ser feito. Se a gente for parar para pensar na amplitude dos dados, conversávamos anteontem, professora, sobre o poder que decorre da obtenção de dados de processos judiciais. É muito poder. Vejam que muitos autores até falam de fazem uma analogia entre a era do petróleo e a era dos dados. Dizem que agora nós não vivemos mais a era do petróleo, vivemos a era dos dados, as maiores empresas são de dados, e que os dados são o novo petróleo. Do ponto de vista econômico, até não é uma analogia tão adequada, porque, fundamentalmente, dados são diferentes de petróleo. Petróleo é uma riqueza finita que consegue ter um valor estipulado no mercado. Dado não é finito, os dados têm valor variável a depender de quem acessa, como acessa, em que extensão. Os dados são criados em correlações, enfim, há algumas diferenças fundamentais aí do ponto de vista econômico. Mas, num aspecto, eu acho que é possível fazer uma correlação bem interessante. Veja que quando a gente pensa em petróleo, pensa nos riscos do petróleo, a gente tem dois grandes conjuntos de riscos. O primeiro é um risco de vazamento, né, de dano ambiental decorrente de um vazamento de petróleo e etc. E o outro é o risco da própria utilização do petróleo na queima, né, de combustível, que causa o efeito estufa. Essa eu acho que é uma boa analogia, porque quando a gente pensa em dados, tanto a gente tem riscos grandes em termos de vazamento, e aqui, riscos de vazamento, vocês imaginem os riscos de vazamento de dados bancários. Todos nós aqui, não tenho dúvida, utilizamos internet, e celular, computador em casa para fazer operações. Hoje em dia se vai muito pouco a banco, né? Então, é preciso que a gente consiga confiar que aquele sistema é suficientemente seguro e que meus dados estão protegidos ali, né? Então, há um risco grande desse vazamento. Em segundo lugar, esse risco sistêmico, que no petróleo é o caso do efeito estufa. Tem um autor até que faz um jogo de palavras em inglês, assim, efeito estufa é greenhouse effect, né? Ele fala do glass house effect, que é o efeito casa de vidro, que é nós nos tornarmos, de certa forma, transparentes e absolutamente controláveis a todo momento. E isso implica um risco gigantesco, não só para o indivíduo, mas para a própria democracia. Porque é preciso que a gente tenha um espaço garantido de autodeterminação, longe da intervenção e da supervisão, para que a gente possa florescer como ser humano mesmo. Então, a democracia pressupõe esses espaços de proteção que a gente tem que garantir. Então, talvez nesse aspecto a gente possa pensar aí nessa correlação.
Mas, de toda sorte, só voltando assim, eu fiz um parêntese longo agora aqui, mas voltando para a questão do valor dos dados e do valor dos dados inerentes aos processos judiciais. A gente possui, no Brasil, cerca de 80 milhões de processos em tramitação. É muita coisa. É um volume gigantesco. Quem possa deter esses dados e dele extrair fundamentos para a sua atuação econômica, vai estar podendo utilizar um enorme manancial que pode ter efeitos muito deletérios na proteção do indivíduo. Imaginem o interesse, por exemplo, de planos de saúde em obter dados relativos a ações onde as pessoas discutem acesso a tratamentos, a medicamentos, ou etc., ou auxílio acidente, auxílio doença, ou qualquer coisa do gênero. Então, é preciso ter um certo cuidado quando a gente fala dos dados e de como a gente vai tratar esses dados. É preciso que a gente discuta com seriedade qual vai ser a nossa política, não só de proteção, mas de compartilhamento desses dados. O que a gente vai fazer, o que nós, do judiciário, vamos fazer com esses dados, para quem nós vamos cedê-lo, quem pode ter acesso. O fenômeno da digitalização de processos, ele vai muito mais além do que a mera digitalização, de que pegar um processo e colocá-lo numa outra plataforma. As consequências são muito maiores, justamente pela possibilidade de agregação de dados e da utilização desses dados de forma global. Até hoje, grande parte do conhecimento nosso, ele é baseado em uma espécie de silogismo. A gente trabalha muito assim, a gente não consegue uma apreensão do todo, então pega partes do todo, analisa, e daí a gente tenta ampliar e tentar compreender o todo a partir daquelas pequenas amostras. Quando a gente fala desse mundo digital e do Big Data, a gente não está mais trabalhando com amostras. A gente até perde essa noção de causa e efeito. Isso passa a ser irrelevante. A gente passa a trabalhar tão somente com correlação. Eu consigo apreender todo o fenômeno, tudo o que acontece e extrair correlações. E é a partir disso que funciona a inteligência artificial e o Big Data. Então, a nossa forma de pensar não pode ser a forma com que tradicionalmente a gente é acostumado. Não sei se vocês assistiram aqui o filme Minority Report, que é um filme antigo, que tinha sencientes que adivinhavam quem iria cometer crimes, e aí, antes do sujeito cometer o crime, iam lá e prendiam o sujeito, etc. Eu não sei até que medida essa correlação de dados que a gente tem pode nos levar a algo do gênero. E é preciso que a gente pense quais são os limites admissíveis de utilização de dados pessoais para isso. Uma coisa é você vai na farmácia, então está aqui meu CPF, você tem que dar o CPF para conseguir um desconto, que o remédio se der o CPF é R$60, senão passa para R$150. Primeiro que isso aí já é uma grande demonstração de que essa autodeterminação informativa é muito mais uma conversa para inglês ver, porque é muito pouco provável que alguém consiga efetivamente se colocar no controle dos dados. Segundo lugar, então você está fornecendo seus dados, você está vendendo seus dados, né, por esse valor, e a gente não sabe exatamente para o que ele vai ser utilizado. Te apresentam lá um termo de concordância que você aceita sem questionar muito. Ninguém para ler em todos os sites que a gente acessa, todo aquele, você concorda com a política de segurança, você simplesmente sai dando ok e pronto. E nisso que a gente está fazendo é autorizando não só o compartilhamento, mas a venda e a utilização secundária desses dados. Só para a gente ter uma noção, como é que funciona isso dos data brokers? Imagine assim, você entra na internet, você começa a pesquisar, hoje eu acordei, estou pensando em virar vegetariano. Aí eu começo a colocar, eu quero ser vegetariano, benefícios e etc. Com essa informação começa a ser vendida, e ela não é vendida assim aleatoriamente, ela, em primeiro lugar, ela é leiloada.
entre todos os que têm interesse nesse tipo de informação. Então, vamos dizer que eu tenho ali casas, frigoríficos que vendem carne, tem supermercados e tem empresas de produtos macrobióticos. Quem pagar mais vai levar a informação. Então, se o frigorífico paga mais, a informação de que eu estou querendo virar vegetariano vai para ele, aí eu começo a receber propaganda. Olha, picanha hoje está em promoção, a churrascaria tal está com promoção, não sei o quê. Aí eu vou deixar para amanhã. Se for a casa de macrobióticos, eu começo a receber os benefícios, etc, etc. Então, a própria noção de liberdade acaba sendo, de certa forma, atingida por isso. E assim, é preciso pensar no que nós fazemos com isso e de que forma nós vamos continuar a trabalhar as categorias clássicas do direito penal, de respeito à autonomia, independência, etc. Então, acho que é preciso que a gente tenha em mente toda essa complexidade da coisa para começar a compreender que a discussão é essencialmente uma discussão ética, de saber que, em primeiro lugar, nossos dados já estão todos sendo compartilhados. Nossos dados já estão aí, nós compartilhamos eles. Os nossos celulares constantemente marcam os nossos deslocamentos em tudo que é canto. Mas será que a gente pode admitir uma situação onde esses dados podem ser utilizados para fins, por exemplo, de persecução penal e de investigação? Será que quando eu faço meu cadastro no gov.br, às vezes com aquele cadastro de reconhecimento facial e etc., eu também estou autorizando que o meu rosto seja encaminhado para um banco de dados de polícia para ser objeto de reconhecimento de criminosos? Então, essa utilização secundária dos dados que são fornecidos livremente para uma finalidade deve ser objeto de atenção e de proteção, especialmente quando nós vivemos num país que constitucionalizou o direito à proteção de dados. Está lá previsto agora no artigo 5º, inciso 78, 79, se eu não me engano. Então, em que medida esses direitos têm que ser protegidos? E, por fim, eu já estou me encaminhando para o final, professora, prometo que vou ser breve. Um outro aspecto que eu acho que a gente tem que ter atenção, que é uma certa tendência que nós temos de enxergar as novas tecnologias como se fossem coisas construídas fora das relações sociais. E esquecer que elas têm uma base social, que elas têm vieses e que elas refletem esses vieses na sua concepção e no seu funcionamento. Veja, tem uma história interessante. Acho que a primeira vez que se tem documentado da utilização de recursos computacionais em persecução penal foi em 1965, em Nova York. A polícia de Nova York fez uma operação grande, chamou a imprensa, tinha assim, mais de 100 repórteres cobrindo. Então, eles ficaram numa ponte, a ponte que liga Manhattan ao Bronx. Aí colocavam vários policiais vendo os carros que iam entrar na ponte. A ideia era apreender carros roubados. Então, eles pegavam todos os carros que entravam, pegavam a placa dos carros. Né? Evidentemente, está falando de uma era pré-internet. Então, aí o policial passava por rádio essa informação, alguém digitava, entrava lá no computador. E aí, quando o sujeito saía da ponte, né, que dava lá 10, 15 segundos, era o tempo de processamento da máquina, e ela dizia se o carro estava ok, se podia seguir ou se tinha que ser apreendido. E aí, começaram a fazer a operação. Aí, o primeiro match que deu, a polícia foi lá, né, o carro saiu da ponte, eles foram em cima, cheio de 125 repórteres lá, tirando fotos, gravando, não sei o quê. E quando chegou, era uma dona de casa que estava indo para a praia. E a placa dela deu match porque ela tinha sido multada algumas semanas antes e não compareceu à audiência. Então, assim,
tudo aquilo para... Né? E não é muito diferente, a gente está falando de 1965, mas vejam que não é tão diferente do que acontece hoje. Vamos pensar na tecnologia de reconhecimento facial. A gente viu agora, recentemente, alguém que foi preso, acho que na Bahia, salvo engano, num estádio de futebol. Como é que funciona o reconhecimento facial? A gente tem uma base de dados, né, que está ali. Eu entro lá e digo, olha, eu estou procurando alguém que tenha esses dados aqui, que seja assim, assim, assado. É preciso que esse sistema ele seja calibrado. Porque se você coloca um sistema que vai ser muito fidedigno e muito fiel à pessoa, o sujeito mudou o penteado, o sistema não pega. O sujeito colocou um boné ou deixou a barba crescer, o sistema não pega. Então, uma determinada quantidade de erros tem que ser deixado passar para o sistema ser efetivo. Então, é preciso... e essa calibração é uma calibração que é manual. Isso é alguém que vai dar um input que vai fazer lá, olha, qual é o nível de erro que eu aceito para esse sistema funcionar. Mas, via de regra, quando a gente pensa, isso aqui foi o reconhecimento facial que pegou, etc., não sei o quê, a gente costuma esquecer desses vieses e desses dados. Isso para não falar no fato de que o banco de dados ele é racialmente sensível. Os sistemas são sistemas que são treinados, que foram treinados, principalmente com pessoas brancas. Então, pessoas negras, mulheres, latinos, asiáticos, não são muito bem reconhecidos pelo sistema. É preciso uma calibragem um pouco diferente. Mas, normalmente, quando a gente recebe uma prova nos autos, que vem com alguma coisa assim, a gente e aqui falo do judiciário, né, que é o locus do qual eu falo com mais propriedade, mas é algo que acontece generalizadamente. A gente tende a ver isso como se fosse algo acima de qualquer suspeita. Como se fosse, não, aqui já deu, o sistema apresentou aqui, é isso. E, na realidade, não é tão isso assim. É preciso um certo cuidado. Tem um historiador da ciência, chamado Kranzberg, que ele tem algumas leis de tecnologia e de evolução, e ele diz o seguinte, olha, toda tecnologia é uma ferramenta e é uma porta aberta. Mas é preciso a gente ter a clareza de que alguém escolheu abrir aquela porta e que uma vez que você entre naquele recinto, esse recinto vai ter um comprimento, uma altura, um caminho, e ele foi projetado por alguém. Então, a gente não pode esquecer que toda tecnologia tem viés, tem uma base social, ela não foi construída no vácuo, e ela reflete uma correlação de força e uma correlação de poder existente. Tá? Então, não dá para dar vazão a essa ideia de que a tecnologia por si só é suficiente para resolver problemas sociais. Ao contrário, por vezes, a tecnologia até agrava alguns problemas. Então, é claro que não estou aqui, longe de mim, querer defender que sejamos avessos à tecnologia, etc. Não, ela é uma ferramenta absolutamente importante. Mas é preciso que a gente tenha esse olhar, de certa forma, crítico, para não embarcar num discurso que é um discurso falacioso, de que todos os problemas existentes já estão pré-solucionados com a própria tecnologia. Que a utilização de inteligência artificial, por exemplo, auxiliando os juízes, vai resolver os problemas de efetividade, de celeridade processual, porque não vai. Não vai. Nos Estados Unidos, e lá vocês sabem que a legislação americana, assim, no penal, ela é, de certa forma, engraçada assim, para a gente, né, que costuma trabalhar com uma outra base. Então, não há regras legais lá, por exemplo, quanto à dosimetria da pena. Né? Aqui, com o tanto de regra que a gente tem, já é uma coisa que dificilmente se acha dois juízes que fazem a mesma dosimetria para o mesmo crime. Mas lá se tentou utilizar inteligência artificial durante algum tempo para auxiliar juízes na dosimetria da pena. E o projeto foi descontinuado depois de 4 anos, exatamente por conta do viés racial. E vejam, era um viés racial que não era um viés racional propriamente do algoritmo,
mas da própria base de dados. Porque o direito penal, na sua essência, ele é enviesado. As condutas que são criminalizadas são condutas racialmente sensíveis. E isso faz com que, uma vez que essa base de dados é tratada pelo algoritmo, ele acaba reproduzindo esse viés. Então, gente, eu sei que eu falei muito já, mas o que eu quero dizer aqui é que o Gramsci dizia que a gente vive um momento de crise quando o velho já morreu e o novo ainda não encontrou força suficiente para nascer. Talvez nós estejamos passando exatamente por esse momento, onde grande parte das bases estruturantes daquilo que a gente conhece como Estado democrático de direito, como garantias processuais penais e penais, de certa forma não estão mais tão adequadas assim para toda a realidade. E a gente não conseguiu construir uma teoria constitucionalmente adequada para esse momento. Então, só o que eu queria aqui era trazer um pouco dessas preocupações para que, pelo menos, a gente esteja atento e não compre tão facilmente alguns discursos solucionistas e quase que religiosos, assim, que acham que tudo vai ser resolvido tão só pelo uso da tecnologia. Acho que é o Barão de Itararé que dizia que, para toda questão muito difícil, sempre tem uma solução rápida, fácil e completamente errada. Então, é preciso que a gente tome cuidado para não embarcar nesses caminhos que se apresentam como fáceis, como simples, porque efetivamente é preciso muito trabalho ainda, muita discussão, e eventos como esse, onde a gente pode sentar e trazer um pouco dessas preocupações, a gente tem a esperança de que auxiliem um pouco nessa construção de um mundo cada vez melhor, mais adequado, onde a gente possa realmente construir um país, uma nação mais justa, livre, solidária, que é a obrigação de todos nós. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Agradecemos a brilhante apresentação e para a segunda palestra desse encontro com o tema A Inteligência Artificial e os Rumos de Direito na Era da Tecnologia. Convidamos a excelentíssima senhora Maria Brochado, professora titular de Filosofia do Direito e da Tecnologia da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, doutora e mestre em Direito pela UFMG, com pós-doutorado em Filosofia, diretora de Direitos Humanos do Instituto de Direito e Inteligência Artificial de Minas Gerais, associada honorária da União Ibero-Americana de Juízes. Foi presidente da Comissão de Inteligência Artificial no Direito da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Pesquisadora em Filosofia do Direito, Direitos Humanos e Filosofia da Tecnologia aplicada ao direito, com ênfase em ética, hermenêutica e cyberdireito. Com a palavra, doutora Maria. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. Inicialmente, agradeço ao desembargador Flávio Pascarelli pelo convite, honroso convite de estar aqui essa tarde, compartilhando com os senhores e senhoras essas nossas reflexões aí, né, de fronteira sobre tecnologias e direito. O professor Pascarelli, desembargador Pascarelli, é um dileto interlocutor entre Minas e Amazonas e, inclusive, que propõe uma reflexão sempre atualizada entre as bases e os limites do judiciário e a filosofia do direito, que o professor Márcio, que eu cumprimento como meu parceiro de mesa, de desafio reflexivo nessa tarde, professor Márcio Luiz de Freitas, que aqui, né, dessa maneira tão nobre e serena e sólida, fez tantas intervenções entre dogmática e processo e constitucional e filosofia do direito e teoria do direito, história da tecnologia, que é um esforço hercúleo que o jurista hoje, né, vem enfrentando,
nós que somos muito cônscios de sermos, né, pautados por fontes formais do direito, de repente essas fontes formais do direito nos deixaram num limbo e que nós precisamos buscar socorro para além do nosso território para conseguir levar o direito à frente com esse fôlego, como o professor Márcio tem feito, né, de uma maneira muito diferenciada, muito nobre, não só na magistratura, né, à frente dos procedimentos do CNJ também, ou seja, na gestão do nosso Poder Judiciário, mas na academia brasileira, pela Universidade de Brasília, razão porque eu me sinto muito privilegiada, honrada de ter o quilate desse interlocutor nessa mesa. Professor, um prazer conhecê-lo, um prazer dividir ideias com o senhor, espero que tenhamos outras oportunidades. E também, além de agradecer ao desembargador Pascarelli, quero saudar todos os meus colegas da área que aqui estão, na pessoa do professor Saulo Pinto, que é o coordenador dessa escola, da SMAN, né, que nós temos hoje o orgulho de estarmos aqui reunidos para discutir essas questões, e quero registrar aqui a presença de queridos amigos da sagrada Universidade Pública Brasileira, gratuita, de qualidade, professor Rafael Menezes, que é o nosso coordenador do programa de pós-graduação em Direito, mestrado da UFAM, professora Dorinete Bentes, querida colega, parceira de reflexões aqui na UFAM, e também do nosso doutorado interinstitucional entre a UFMG e a Universidade do Estado do Amazonas, a quem saúdo também os meus colegas de Universidade Pública, UFAM e UEA, e o professor Carlos Alberto de Moraes, que também é colega desse solo sagrado, né, que tanto enobrece a nossa vida jurídica quando ela realmente sai e volta para a academia constantemente. E o direito tem esse dom, né, por ser uma área pragmática, tem essa vocação de não poder se dar ao luxo de se estabilizar, se estabelecer teoricamente. A gente precisa de ir além e botar essa teoria à prova. Então, a ciência do direito, ela tem essa característica única, irrepetível, com relação às outras soft sciences, as ciências das Geisteswissenschaften, as ciências humanas, as ciências do espírito, que é efetivar, né, a realização do espírito a partir de todas as contradições que nós precisamos enfrentar na realidade, e que é o direito que vai dar a resposta final para elas com força de coisa julgada. Provavelmente uma das maiores construções civilizacionais da história da humanidade é exatamente esse poder de dizer, né, iuris dictio, com força de coisa julgada. E isso talvez seja uma das construções mais imponentes do direito romano e que temos até hoje, né, no nosso legado aí civilizatório. Bom, e aí aqui a gente quer discutir exatamente quais são os limites materiais, circunstanciais. O professor Márcio trouxe aqui uma série de delineamentos de novos desafios, e a temática, né, o fio condutor dessa tarde, das discussões dessa tarde, é exatamente os desafios, o porvir do direito nessa era dita tecnológica, era digital, era cibernética, e tantos nomes que nós estamos aí ouvindo nos últimos anos, uma década, 2 décadas para cá, e que isso simplesmente não figurava, né, na nossa formação, no nosso vocabulário, há 30 anos, há 20 anos. Então, me parece que talvez o maior desafio dessa virada de século, dessa primeira quadra de século, é conseguir situar uma área que não é vocacionada a revoluções, ela é vocacionada a estabilizações, a segurança, por isso que o princípio da segurança jurídica é um pilar da nossa praxis, do nosso fazer e das nossas reflexões, e, ao mesmo tempo, nós estamos sendo empurrados com uma velocidade sem precedentes para mudanças, como disse o professor Márcio, que o direito sempre fica muito debitário da realidade, porque nós vamos atrás delas, nós não temos condição de se adiantar. Aliás, seria uma petição de princípio se adiantar, porque se eu consigo me adiantar, é como se eu estivesse ensinando o errado. O direito não tem condição de fazer isso e não tem essa pretensão. Nós precisamos de observar, né, toda a criatividade para o bem e para o mal, e dali começar a tentar bitolar em regras, com essa força, né, de controle que o direito tem com essa carga, né, exclusiva de responsabilidade. Então, nós não temos como prever. E hoje, com muito mais evidência, o direito tem se mostrado, o direito e o Estado, evidentemente, né, o efetivador desse ideal de regramento da sociedade, tem se mostrado bastante falível quando ele passa a ser um consumidor, mercadologicamente,
né, de um tipo de produto absolutamente diferenciado, né? Toda a história das construções, de instrumentos, de artefatos, de técnicas as mais diversas, ele passa a ser um consumidor desse tipo de aparato, que a gente chama de aparato técnico, objeto técnico, e que passa a ser possibilitado com muita acessibilidade, eficiência e rapidez pela máquina chamada computador. Então, o professor Márcio trouxe aqui reflexões muito sérias a propósito do pano de fundo dessa questão, que é o controle desse chamado capitalismo dadocêntrico, ou da datificação, anonimização, algoritmização da vida, e eu gostaria de fazer um contraponto falando da resultante, né, desse emaranhado, né, que hoje a gente diz que habita a nuvem. Então, Lebenswelt foi, na verdade, transformado em Wolkensleben, porque, na verdade, a vida, aquilo que na Alemanha, né, Heidegger e os filósofos chamavam de mundo da vida, esse mundo da vida agora ele está no mundo da nuvem, e continua sendo o mundo da vida. Luciano Floridi prefere falar em vida on-life, na medida em que não há mais offline ou online, mas um on-life, que ele diz que é uma espécie de brejo, de água salobra, de um espaço que a gente ainda não tem certeza do que ali acontece, porque traz características tanto daquilo que a gente chama de mundo analógico, quanto que a gente vem chamando de o mundo digital, sendo que dígito e digital também não é uma boa definição, porque é só um mecanismo, o processar disso que acontece, e que é tão real como qualquer existência tangível, e não obstante ser desfisicalizada. Então, nós vivemos uma era de desfisicalização, quando temos um direito que tem uma potência coercitiva que incide necessariamente sobre bens, sobre estrutura biopsíquica dos indivíduos. O processo penal é muito rígido e rigoroso nesse sentido, por ser esse o termo final da atuação do direito. E hoje nós lidamos com um tipo de vida fluida, e que a gente usa a palavra nuvem para significar, né, esse acúmulo de possibilidades de informações, e que são informações que dizem respeito à realidade, e sobre as quais o direito tem que lançar o seu poder de controle forjado por séculos, e aqui no nosso caso, nossa tradição, vindo do direito romano. É como se nós precisássemos fazer um esforço, né, de busca de um horizonte hermenêutico para o qual nós não fomos preparados. Eu gostaria de falar, então, um pouco para vocês sobre o fenômeno inteligência artificial. Me parece ser o tema mais badalado hoje, né, nas discussões tecnológicas e levadas para o campo do direito. Nós temos um problema assim, duplamente complexificado. Primeiro, o fato de acreditar que existe inteligência artificialmente produzida. Não consta na literatura da filosofia do direito, da dogmática jurídica, que é possível reconhecer inteligência, capacidade cognitiva, capacidade volitiva, capacidade perceptiva da realidade, para além de seres dotados de consciência. Mas, no entanto, hoje nós temos transferido para a máquina a ideia de que existe a inteligência artificialmente construída e que, portanto, tem condições plenas, né, de atuar como se um humano sem consciência fosse. Então, existe uma inteligência artificial. O que entendemos por inteligência? Essa inteligência ela é artificial mesmo? Como disse o professor Márcio, nós não precisamos alimentar e calibrar o sistema o tempo todo, né? Para isso que existe, né, aquele aparelho termostato em todas as máquinas criadas, porque se nós não tivermos o equilíbrio, simplesmente a invenção que é para ser levada, né, uma atividade qualquer a seu extremo, ela passa a ser o seu próprio problema. Então, eu tenho que ter um dispositivo para poder equilibrar, calibrar tecnicamente qualquer dispositivo que tenha uma função maquínica. Eu estou colocando essas questões inicialmente porque me parece que talvez o maior desafio do direito da nossa época é sair do seu próprio território e começar a buscar terras ignotas, para as quais nós não somos preparados para poder apreender. A começar pela nossa falta de base em formação em estatística, por exemplo, que talvez seja uma das maiores complexidades hoje, quando você fala em inteligência artificial bayesiana, aplicação de IA para grandes programas com um nível massivo de dados e com uma teia complexa de conjugação de dados, e que depois a gente vai chamar de aprendizado de máquina, aprendizado maquínico e aprendizagem profunda. Então, a primeira questão que eu queria colocar
e eu vou chegar no ponto importante aqui da nossa discussão, que é a tal da antropomorfização da inteligência artificial, que esse talvez seja o gargalo para o direito hoje, que é a construção da expressão inteligência artificial, né? A inteligência artificial, tal como o computador, a palavra computador inicialmente era sinônimo de comutador. Então, qualquer máquina que conseguisse transformar símbolos em símbolos da mesma natureza, ele era um computador. Então, por exemplo, a máquina de somar, que trabalha sempre com referências, a máquina com as 4 operações básicas, seria um comutador. Quando um computador, e nós temos instrumentos ou máquinas pré-computacionais, né? E aí quando o computador é lançado enquanto uma nova máquina, a máquina que pretende não só projetar, mas emular o cérebro humano. Então, o computador ele foi lançado inicialmente como cérebro eletrônico. Essa expressão não vingou mercadologicamente, parecia algo de difícil assimilação mercadológica. Nós temos uma experiência, especialmente no campo da robótica, que se chama Vale da Estranheza. Quando uma máquina é muito parecida com um humano, um humanoide, muito próximo, isso causa psicologicamente, e isso tem sido objeto de estudo da psicologia comportamental aplicada à ciência da computação, de onde que surge a inteligência artificial, esse estranhamento que nós temos com algo que parece humano e não é. É o chamado Vale da Estranheza. Então, não funcionou cérebro eletrônico. Tem uma música do Gilberto Gil, da década de 60 no Brasil, o cérebro eletrônico, que traz essa expressão inicial do computador. A palavra, mercadologicamente, foi inventada depois, ou foi ofertada depois. O mesmo aconteceu com a inteligência artificial. A inteligência artificial, eu preciso defini-la, eu tenho que partir de uma premissa, como disse o professor, nós temos premissas das quais partimos, depois fazemos uma indução amplificadora para ver se a gente consegue abarcar mais e mais possibilidades a partir dela e vamos abandonando à medida em que a gente vê que ela não dá conta de ir além e ela que foi possível, a partir dela, chegar a outras premissas possíveis, numa dialética sem fim. Então, a inteligência artificial era um programa de computador que foi desenvolvido a partir da década de 40, especialmente com o trabalho dos ciberneticistas no MIT, e antes um texto do Alan Turing, que ficou muito famoso, onde ele pergunta, podem as máquinas pensar? Né? E é possível que uma máquina possa pensar? Né? E aí a ideia de simulação computacional, que já era uma técnica computacional de um tipo de computação ainda não tão veloz como o atual, né, especialmente no ano 2003 para cá, essa simulação computacional, que já era algo construído hipoteticamente, porque a ideia de máquina não quer dizer maquinaria, parafernália concreta, não. A máquina é um modelo de funcionamento da realidade. Nós temos a mecanologia, por exemplo, que estuda esses modelos de funcionamento do próprio universo, como sendo mecanicamente estruturado. Então, a máquina computador, ela vem para exatamente substituir uma tarefa humana que é considerada a habilidade mais sofisticada da nossa espécie, da espécie sapiens, né, do Homo sapiens. Então, e que simula, esse é que é o propósito, né, esse tipo de atividade, que é a atividade que regula todas as demais atividades na experiência humana, a partir da nossa própria fisicalidade, nossa própria colocação na realidade. Muito bem. E aí, nesse momento, 1955, 1956, um professor norte-americano chamado John McCarthy, ele lança uma carta no Dartmouth College para convidar a comunidade internacional para vir para aquelas pesquisas nos Estados Unidos, de todo o mundo, para conseguir alavancar um projeto que sofisticasse essa competência de simulação das habilidades cognitivas humanas. Ela já existia, a hipótese, mas ainda não tinha um sistema de computação tão refinado e que tivesse tanta velocidade para conseguir que aquela máquina funcionasse na velocidade do cérebro humano. Então, a inteligência artificial é basicamente uma área da computação, chamada computação cognitiva, que tem por objeto simular as habilidades cognitivas dos humanos. É uma área da computação. Ela é formada por algumas áreas e a área mais visível e que mais alimenta as fantasias populares sobre o que a inteligência artificial é capaz de realizar, inclusive no direito, é a robótica,
que hoje vem se autonomizando da inteligência artificial. Então, essa ideia de simulação, no decorrer das décadas, com a evolução da IA, a IA dita simbolista, a IA conexionista ou de redes neurais, a ideia de tecnicidade foi se perdendo. E nós começamos a acreditar que essas máquinas realmente elas têm uma autonomia decisional, o que impacta o direito de maneira muito visível, porque esses sistemas de inteligência artificial especialistas que cruzam dados para a tomada de decisão, eles foram muito bem aproveitados em duas áreas, a medicina e o direito. A medicina visando precisão de laudos médicos e todo tipo de atividade, né, de prática que foi por séculos na medicina executada, essas atividades elas foram transferidas para programas de computador, ao invés de eu colocar um humano para poder interpretar determinados dados de realidade que expressam uma pessoa está tendo tal ou qual patologia, o programa faz isso, com muito mais destreza, com muito mais eficiência, muito mais rapidez, não tem comparação. Estava ontem lá na UFANG discutindo, poucas pessoas têm essa referência que vem da neurociência, hoje muito famoso neurodireito, que o raciocínio humano, funcionando os neurônios em eletricidade, nós conseguimos mais ou menos 120 metros por segundo, um bom raciocínio, essa é a velocidade. O computador é 360 mil quilômetros por segundo, isso não é um dado trivial. Então, a velocidade com a qual a máquina funciona é absolutamente supra-humana, né? E aí começam as conjecturas ficcionais sobre o que esta máquina pode fazer. No direito é um perigo, porque tal como a medicina necessita de precisão, o direito necessita de explicabilidade, de transparência, de segurança do usuário, de artefatos diversos, inclusive no Poder Judiciário, que hoje é um grande consumidor de inteligência artificial. Então, tem uma passagem do texto do John Searle que começa a levar para a filosofia essas questões computacionais, em que ele coloca o seguinte: nenhuma pessoa tem dúvida de que uma piscina de bolinha, aquelas bolinhas ali são moléculas de água, ninguém tem dúvida disso, é plástico, só simula uma piscina. Mas as pessoas têm dúvida se o Vitor, do Supremo Tribunal Federal, realmente elabora pensamentos sofisticados como se o humano fosse. E mais, se esses computadores tão sofisticados não vão, em um determinado momento, como o melhor do ficcionismo mundial, desde a história da humanidade, essa ficção de que podemos nos superar, e nos superar de uma maneira que a própria criatura consiga, né, dominar o Criador, esse aparato técnico possa adquirir consciência, saber que sabe. O que na filosofia a gente chama de intencionalidade. E o Silva diz o seguinte: por que nós temos essa dúvida? Porque o maior mistério da história dos sapiens na face da Terra, que é o primeiro que consegue pensar, parar e desenvolver o cérebro num nível de seguir numa civilização até que se prove o contrário, infinita, coisa que os outros hominídeos não conseguiram fazer, né, é essa impossibilidade que, inclusive, a modernidade não conseguiu até hoje instrumentos científicos para medir, dissecar e definir, que é o cérebro produzir mente. Nós não sabemos como isso acontece. Porque o cérebro, essa massa cinzenta, viscosa, úmida, né, consegue produzir tudo que está em volta, inclusive essa conversa nossa aqui. Por isso que transferir para a máquina, né, habilidades cognitivas humanas é um trabalho enfadonho, repetitivo, de repetição, de observação, e toda atividade que pode ser transformada para a máquina são aquelas atividades que eu consigo descrever com precisão. Eu costumo dizer que a inteligência psicomotora é o maior desafio da robótica, porque eu conseguir fazer isso aqui numa máquina é dificílimo. Um robô descer a escada é dificílimo. Eu não penso para fazer isso aqui. Para eu explicar esse movimento aqui, eu preciso de uma planilha complexa, de um sistema complexo de explicação. Mas para explicar um jogo de xadrez eu consigo. É extremamente complexo para eu poder realizar, mas ele é simples sob o ponto de vista da explicabilidade dele. Por isso que a inteligência artificial começa e floresce, a simbolista, com os jogos. Porque os jogos, nós temos nos jogos, segundo a classificação mecanológica, sistemas discretos de mudança, de alteração. Então eu consigo dominar todas as variáveis. Imagina dominar todas as variáveis do que nós chamamos linguagem natural, que é onde o direito se situa.
Imaginem a gente pensar numa máquina que tem todas as condições de significação das palavras que nós usamos, nos contextos diversos que nós usamos, nas diversas línguas da civilização humana, para tantas áreas e contextos. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, nós temos que deixar bastante claro qual é a inteligência artificial que interessa ao direito e que tem que ser entendida no direito para não deixar, né, não permitir que nós, conduzidos por essa tecnologia que possibilita tanta coisa maravilhosa, ela acaba sendo falida dentro do Estado, que tem que controlar toda a tecnologia e é consumidor dela, é consumidor da Google, da Wikipedia, como qualquer um de nós. Eu trouxe um videozinho que eu queria passar, que é que vocês podem encontrar no site da realdoll.com, que é de uma empresa norte-americana que chama Abyss Creations, não à toa, né, Abismo Criações, em que humanoides são projetadas, como nós temos hoje, humanoides de diversas naturezas, chamados assistentes especiais, que têm corporeidade, é isso que o robô significa, inteligência artificial incorporada, né, embodied, e esse robô, em espécie, que são as ginoides, ou as femibot, que são projetadas para a satisfação da vida íntima. Vocês podem comprar, por exemplo, hoje na Toyota, uma miniatura que a Toyota que criou, trouxe até o nomezinho dele aqui, que é o Kirobo Mini. Ele foi criado, ele tem 10 centímetros, pode ser transportado para qualquer lugar, e ele é um assistente ético individual, que tem uma inteligência artificial ali, uma quantidade infinita de dados, com certeza a ética aristotélica foi toda ali aportada, e você dialoga com ele sobre questões morais muito elementares da sua vida, como se comportar no trânsito, e gentileza urbana, etc, etc. No lado oposto dessa invenção, né, nós temos a Real Doll, que é um tipo de humanoide, a gente chama de ginoide, né? Tem o androide, que é a versão masculina, e a feminina ginoide, tem a masculina também, em que você pode adquirir uma humanoide para satisfações íntimas. Então, por exemplo, você tem um problema político nos Estados Unidos, no Japão, um deles é você ter assistentes incorporados que consigam auxiliar idosos, em virtude da própria constituição daquela sociedade. Então, precisamos não só de robôs que possam medicar e controlar alimentações, mas que dialogue com essas pessoas e dar para elas uma assistência de terapia. Nós temos hoje a terapia computacional, a inteligência artificial aplicada à psicoterapia, etc. Aliás, o primeiro chatbot inventado na história foi pelo Weizenbaum, que no MIT ele montou o Elisa, que depois passou a ser chamado Doctor, porque era um computador em que as pessoas sentavam ali para conversar com ele, escrito, e o que o computador fazia era se alimentar das próprias respostas, para, a partir das próprias respostas, criar novas questões e ir seduzindo o interlocutor como se tivesse uma sessão de terapia. E os psicanalistas, psiquiatras da época acreditavam que aquilo realmente conseguiria superar as competências, as habilidades da psicologia da época para poder ajudar as pessoas a terem um método terapêutico mais customizado. E o Weizenbaum, ele que é um autor que eu acho que é de leitura obrigatória para todo mundo que quer estudar em tecnologia e inteligência artificial e aplicada ao direito, ele diz que ele ficou muito impressionado quando a secretária, a assessora dele, que viu ele trabalhando, construindo aquele programa milimetricamente todos os dias da vida dele, por anos. E quando ela um dia estava na sala conversando com a Elisa, que foi uma homenagem à obra Pigmalião, porque era a pessoa que tinha dúvidas na obra, ela ficou constrangida e falou: só pode se sair da sala porque eu estou aqui numa sessão terapêutica. Ele falou: ela queria acreditar que ali tinha um terapeuta. Os humanos têm essa tendência desde sempre. Isso na Grécia se chamava agamaltofilia, que é o desejo de se relacionar com estátuas, com objetos, com bonecas. Basta vocês verem como é que uma criança trata uma boneca, um bebê. É real para ele. Basta ver colecionadores de carros, como tratam seus carros, o violinista trata o seu instrumento. Essa tendência de antropomorfizar instrumentos é uma constante na humanidade. O problema é que hoje nós conseguimos fazer realmente
uma inteligência, a nossa imagem e semelhança concreta. E essa política, por exemplo, no Japão, de dar satisfação para os idosos, na contramão, eu preciso de uma política que convença os jovens a saírem de suas casas, os chamados hikikomori, que significa sozinho, solitário em casa, para ter relações sociais, porque não tem mais interesse por isso. Eu não preciso. Eu compro um humanoide, tenho em casa, todo customizado, a pele é perfeita. É uma tecnologia chamada X-Mode, que a EBS desenvolveu, e que tem temperatura, o humanoide conversa, sabe todos os seus desejos, até a marca de vinho, você já está enjoando do vinho, porque é capaz de cruzar tantos dados que são acumulados na relação com a pessoa que adquiriu o humanoide, e é muito mais simples você conviver com um ser que parece tão perfeito a nossa forma, né, semelhança, do que ficar administrando idiosincrasias e recalcitrâncias dos humanos. É óbvio que isso é muito interessante. Isso me gera um problema populacional, inclusive. Eu queria pedir para quem está me ajudando aqui na técnica, para passar só um pedacinho de como é construída a humanoide, para a gente falar de coisa séria no direito, que está muito longe disso aí. Acho que está passando lá. Isso aí é uma propaganda do Real Doll, que é uma empresa em que vocês podem comprar hoje uma humanoide por R$30 mil, customizado, escolhe a cor do cabelo, rosto, maquiagem. Quem que estiver interessado pode importar, eles mandam entregar num caixote, chega aqui no Brasil. Bom, isso é real. Isso tem que ser regulado. Os Estados Unidos, com certeza, os siliconenses não querem regular esse tipo de atividade, porque isso aí impacta relações humanas de uma maneira tão decisiva, mas o direito está muito aquém disso. Nós estamos precisando de coisas muito mais urgentes. Nós vimos conversando, né, professor Márcio? A nossa demanda está muito aquém. Essa é a Harmony. Ela é 2.0. What's your favorite movie? My favorite movie is Prometheus. Ex Machina, Forrest Gump, Interstellar Under Planet. Ela é uma Furby. Full-body robot. Quem lembra do Furby? I think as a first step would be foolish. Humans spend more time looking at each other. E aí agora acho que ele tira, né, o cabelo dela, não é nessa parte? Para mostrar que ali por baixo tem todo um sistema de máquina funcionando. Elas são perfeitas. Vocês podem comprar a Violet 2.0, a Harmony 1.1, 1.0. Não conseguiram chegar no 4.0, não, que teria uma mobilidade mais sofisticada. Mas a pele é perfeita, tem temperatura, toca música, enfim, conversa. E ali tem um programa de inteligência artificial com uma base de dados fenomenal. Como disse o professor, nós não teríamos inteligência artificial com o small data. É exatamente o Big Data que possibilita o fenômeno inteligência artificial, por uma simples razão. Nós temos acumulado, né, no nosso cérebro, essa máquina potente, que tudo acumula, milhares e milhares e milhares de dados. O problema é eles estarem à disposição em tempo real quando eu preciso. Eles não estão à disposição. Por isso que é tão lento, né, o nosso raciocínio, enfim, a nossa atividade cognitiva. O raciocínio é um dos elementos da nossa inteligência. E aí, quando a inteligência artificial começa a fazer esse acúmulo, a partir do acúmulo de dados, e de dados que determinam como esses dados são colocados em relação, postos em relação, a aparência é de humanidade mesmo. Só faltava um passo, incorporar esta intelectualidade humana no corpo humano. Então, isso é robótica. Isso é robótica. Né? A robótica, nós temos duas grandes regulações hoje de inteligência artificial na história. A primeira e a mais sofisticada, que é a última que o CNJ positivou aqui no Brasil, que é a Resolução 332 de 2020. A primeira são as 3 leis de Asimov, que era voltado para uma obra ficcional da época, voltada exatamente para a prática dos robôs que poderiam, né, seduzir os humanos e levar os humanos a confusões e dúvidas sobre a sua própria existência. E hoje, a Carta Ética Europeia sobre o uso da inteligência artificial em sistemas judiciais
e seus ambientes, que foi adotada em parte, com os princípios dela, aqui pelo nosso Conselho Nacional de Justiça em 2020. Então, quando o CEO pergunta, né, como seria possível uma inteligência artificial forte, que é hoje a grande disputa é se nós vamos conseguir uma inteligência artificial forte. O Elon Musk, ele aposta muito alto nisso, né, de que o que é uma inteligência artificial forte, o que é inteligência artificial fraca. A inteligência artificial usada no direito, tal como nos nossos aplicativos do dia a dia, no Waze e outros aplicativos aí da medicina, no direito, é inteligência artificial fraca. Não existe inteligência artificial forte. Essa expressão foi usada para significar uma potência de cruzamento de dados que o humano perde completamente o controle, porque não é necessário mais nem alimentar e nem calibrar. Aliás, a palavra inteligência tem que ser entendida dentro da ciência da computação como sendo desempenho. E o chamado deep learning, que é o aprendizado profundo, é o desempenho, como eles gostam muito, os estadunidenses gostam de dizer, com esteroides. É a maximização do desempenho. Ninguém tem dúvida que inteligência lá na computação é desempenho. Os próprios cientistas da computação dizem, vocês filósofos lá da tecnologia, filósofos da ética, e que falam de intencionalidade, de consciência e de inteligência, que começaram a problematizar se o que a gente estava fazendo aqui era realmente inteligente. Ninguém tinha dúvida de que o que nós estávamos fazendo ali era uma estrutura que pudesse simplesmente simular. É um jogo da imitação, o filme lá sobre a vida do Turing, que é exatamente a máquina da simulação, que é a máquina da imitação, computador, né, que recebe esse tipo de programa que nada mais faz do que acumular tudo o que a humanidade é capaz de realizar, desde um texto, passando por multimídia, música, quadro. O professor Níveis e Viane, lá em Minas Gerais, eu lembro que ele fez o Sabotagem, já tinha morrido, que era um rapper, e ele fez uma letra de música, montou uma letra de música e a melodia que era possível você detectar que era do Sabotagem, que já estava morto, simplesmente por simulação comparativa de padrão. Ele pegou um padrão musical, um padrão da letra daquele autor, daquele artista, e fez uma arte, como se artista fosse. Isso acontece na pintura, acontece em qualquer... A inteligência artificial, ela é prodígio em superar o humano, a começar pela velocidade que faz, e pelo detalhamento, porque tudo que pode ser detalhado, a máquina executa com uma perfeição que nós não somos capazes de realizar. Então, me parece que essa confusão entre área da computação cognitiva, inteligência artificial, e robótica como uma área da inteligência artificial que vem se autonomizando, tem sido uma constante no imaginário ficcional dos cidadãos e dos juristas. Porque enquanto você está no meu imaginário como consumidor de tecnologia, se eu sou tecnófobo ou tecnófilo, que foi o que o senhor colocou, olha, não estou discutindo aqui fobia ou filia, não. Né? Esse não é um problema de Estado. Isso não é um problema do Estado, de um Estado que ainda é analógico, que procede por mecanismos analógicos. O professor estava comentando comigo que a gente precisava, antes de tudo, de uma LGPD do próprio judiciário, que é o mais vulnerável sob o ponto de vista de dados acumulados com precisão e com uma certeza que é própria dos processos judiciais. Então, vocês verem que base de dados do Poder Judiciário é um luxo para quem consome dados e vende dados no capitalismo dadocêntrico. Foi o que aconteceu agora com a Microsoft, né? A Microsoft entrou no nosso sistema judiciário brasileiro e ali fica o uso secundário disso é absolutamente incontrolável. Então, por esse excesso de leitura de ficções robóticas, os juristas têm escrito muito mais sobre ficção do que sobre realidade da inteligência artificial. A realidade da inteligência artificial hoje, aplicada ao direito, que está dentro dos parâmetros da Carta Ética Europeia de aplicação da IA nos ambientes, que hoje é a normativa mais concreta que nós temos, é cuidado com os textos. O que é o ChatGPT? Né? Generative Pre-Trained Transformer. O que é um transformador pré-treinado generativo? Todo mundo está falando em IA generativa, como se IA generativa fosse algo diverso da IA que está aí desde a década de 50. E começou a se exponenciar na década de 70 com a aplicação da psicologia à ciência da computação e depois, na década de 90, agora nos 2000, com a neurociência aplicada, porque aí nós abandonamos as categorias da mente, que procede por discurso, e fomos para as categorias do cérebro, em camadas, retratando a realidade, normalmente uma realidade imagética, porque é assim que o cérebro funciona.
Vocês vão ver que reconhecimento reconhecimento facial é a coisa mais sofisticada que nós temos. Reconhecimento facial, por exemplo, em fronteira, drone de fronteira. Sofisticadíssimo isso. Mas para o direito, não. O direito tem que regular, que o reconhecimento facial é um desempenho de alto risco ou de risco médio, como vem a classificação europeia, que o direito brasileiro vem tentando absorver e regular a IA aqui, tem que ser, antes de tudo, entendido em termos de regulação textual, do que vai ser considerado e do que não vai ser considerado argumentativamente. Qual é o maior desafio que nós temos hoje com o ChatGPT no Brasil? As pessoas deixaram de, ou pelo menos não perceberam inicialmente, ou deixaram de considerar, que o ChatGPT ele não tem por propósito pesquisa séria, busca da verdade. Ele tem por propósito agradar o interlocutor. O interlocutor entra no chat e começa a dialogar com ele. Vocês podem lançar agora qualquer decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que vocês queiram, assinada pelo ministro Toffoli, que vocês vão conseguir uma decisão. Porque o propósito não é a veracidade, é a satisfação dialógica. Essa chamada IA generativa, ela é perigosa porque ela dá para o consumidor aquilo que ele deseja. Só que ele não pode fazer isso com o Estado. Por isso que o ChatGPT, hoje, no âmbito judicial, talvez seja o maior perigo da inteligência artificial desde que ela foi inventada. Porque você pega uma petição hoje que traz uma vasta jurisprudência que não existe. E qual é a autoridade humana que vai conferir se realmente ela não existe? Eu preciso, na verdade, de um subproduto, de um antídoto contra o GPT, que seja um GPT de pesquisa séria. E por que GPT de pesquisa séria não é interessante para a venda, para o consumo popular? Porque a empresa que constrói esse tipo de programa não quer austeridade, formalidade, precisão. A Wikipedia, inclusive, já faliu nesse propósito lá atrás na internet. Então, a ideia de que o direito tem que usar a inteligência artificial para resolver as suas questões, ela é falaciosa por duas razões, basicamente. Primeiro, porque a inteligência artificial não conseguiu atingir esse nível de sofisticação, como, por exemplo, replicar, reproduzir atividades típicas dos humanos e que são banais e que qualquer julgador tem que estar em contato com aquilo para perceber o que aquela coletividade demanda, o que aquela parte especificamente naquela demanda necessita, porque não existe nenhum caso repetido no direito, não existe repetição no direito. Cada caso é um caso, é verdade, porque até sob o ponto de vista de tempo e espaço, ele é único, ele é irrepetível. Inteligência artificial necessariamente depende de padrão, depende de repetição, de atividade repetitiva, e não vai haver nenhuma importância institucional por parte do Estado ou do direito se todas as atividades repetitivas dos seres humanos forem codificadas numa máquina. Eu não preciso de Estado nem de direito mais. Isso é absolutamente, isso é teratológico. Isso é uma petição de princípio para a nossa própria atividade. O dia que isso acontecer, eu fecho as portas das faculdades de direito, não precisamos de jurista mais. E não é possível acontecer porque a máquina não conseguiu adquirir o que eles chamam de consciência artificial, que é a tal da intencionalidade. A máquina calcula, ela faz todo tipo de pirotecnia matemática para te dar 1000 resultados, mas um robô, para poder fazer esse movimento e olhar para a parte que está aqui do lado e falar para o advogado fazer pergunta, tem uma dificuldade gigante fazer isso. A maior complexidade do humano é o que não é explicável no humano. E a maior complexidade do humano que não é explicável é levada ao direito. Senão eu não preciso dele, eu resolvo todo um plano da moralidade, da estética, da psicologia. Não preciso do direito. Então, essa falácia, que eu falei de duas questões. Primeiro, que não é possível resolver, e a segunda, de que resolver as questões é simplesmente copiar dados do passado, é você fazer com o direito algo que já foi superado lá atrás nas discussões sobre a codificação, lá com Zavini e Thibault, na época das grandes codificações, e que nós vimos que restaram falidas. Nós temos um Código Civil hoje de 2000 e tantos artigos. Para resolver o que na nossa vida? Quando a gente entrou numa relação de consumo, precisa de outro código. E o tempo inteiro temos que atualizar isso com uma coisa chamada hermenêutica. Aliás, o dia que conseguirem a proeza de executar para o direito o que é o maior desafio da inteligência artificial, que é a programação da linguagem natural, que é a segunda falácia, nós acabamos com a hermenêutica, qualquer hermenêutica possível. Então, existem determinadas ideias ficcionais que não têm guarida na nossa área. Não é possível levar isso a sério. Os juristas brasileiros estão lendo muito Ray Kurzweil, Nick Bostrom, o próprio Musk,
Essas pessoas, elas acreditam em transhumanismo. Eu, inclusive, me declaro transhumanista. Eu acho que nós temos que caminhar para uma humanidade mais menos decrépita com relação à natureza. Nós temos que nos autonomizar com relação a isso. Nós temos que nos hibridizar para nos tornarmos cada vez mais fortes e com uma vida de bem-estar mais satisfatória. Isso aqui é hibridização. Se eu tiro esses óculos, eu não consigo enxergar nada. Nós já somos híbridos. Resta saber se as bombas do meu corpo, que tornam o meu corpo tão vulnerável, elas podem ser substituídas já. Porque se eu conseguir substituir essas bombas, eu já consigo mais 50 anos de vida aí pela frente. Esse é o projeto do Musk, por exemplo. Uma vida de 150 anos, pelo menos. Porque se nós continuarmos com essa estrutura aqui, com mais de 100 anos, 150 anos, todo homem vai morrer necessariamente de câncer de próstata e mulher de câncer de mama. Isso daí não tem como, a natureza é infalível em fazer isso. O que nós temos que fazer é tirar a nossa estrutura biopsíquica dessa infalibilidade, desse determinismo, e conseguir, tecnologicamente, avançar como espécie. Isso ser uma questão de Estado está muito longe do nosso horizonte. O nosso Estado hoje lida com questões muito concretas, muito tangíveis. O desfisicalizado para nós são imagens e textos. O professor falou da máquina de tirar retrato. Foi uma grande revolução. Gente, a história da humanidade, ela é toda constituída por projeção de si mesmo na realidade para tornar essa realidade menos hostil. Esta é a história da filosofia da técnica e da filosofia da tecnologia. Ontem, lá na UFAM, eu estava citando um grande filósofo, o primeiro filósofo da tecnologia, que é o Ernst Kapp, é um alemão, escreveu em 1876, 1877, publicou um livro que é Grundlinien der Philosophie der Technik, as bases, os fundamentos da filosofia da técnica, que hoje virou filosofia da tecnologia, com um número de filósofos estudando tecnologia, que são cientistas da computação, cientistas da informação, expertos em eletrônica, e que estudam filosofia da tecnologia para entender o desenvolvimento da técnica, de onde partimos e onde chegamos. Desde o instrumento mais elementar, porque isso aqui nada mais faz do que substituir a minha capacidade de movimentar e explicar algo mostrando. A voz, eu estava falando ontem, as pessoas esquecem que técnica é, antes de tudo, aplicada ao próprio corpo. Para eu poder transformar os grunhidos animais em palavra, em som, para não ter que apontar para objetos, eu desenvolvo a primeira grande técnica da vida dos sapiens, que é a fala. A modulação da voz, e depois em palavras ditas e escritas. Milhares de anos para desenvolver essa técnica. E os instrumentos todos, que nós chamamos de objetos técnicos que nos cercam. Eu gosto do exemplo da escavadeira, que ninguém tem dúvida. Se você vê uma escavadeira funcionando, ela faz só esse movimento aqui. Só que ela faz isso numa potência que você consegue tirar uma montanha do lugar. Eu não consigo, mas nada mais é do que a projeção desse movimento aqui. Ontem eu estava dizendo, o liquidificador é uma projeção dos dentes. Isso aqui é projeção da minha fala, da minha potência vocal. E tantos aparatos, não tenho dúvida, tudo o que nos cerca, de alguma maneira, é uma projeção que o Ernst Kapp desenvolveu essa teoria, da projeção de órgãos, ele usa órgão no sentido amplo, e a projeção mais refinada, isso eu estou falando ainda, já estou falando de século XIX ainda. A projeção mais refinada, ele vai dizer, tal como, por exemplo, os trilhos, o sistema viário, o sistema ferroviário, imita o nosso sistema sanguíneo, foi inspirado no sistema sanguíneo, o funcionamento do que o sangue leva para o organismo, o Estado é a projeção mais sofisticada daquilo que o humano precisa tecnicamente para sobreviver, que é a organização e o controle da sociedade, que está em qualquer máquina, desde a agricultura, a invenção da agricultura, passando pelo relógio, a máquina a vapor, até chegar na máquina das máquinas, que é a máquina de projetar máquinas, que a gente chama de computador, porque ela é o cérebro da projeção de máquinas. Então, quem vai estudar mecanologia, seriamente, vai estudar cibernética, onde nasceu isso tudo que nós estamos conversando aqui, feedback. Feedback é uma tese cibernética. O retorno, o chamado aprendizagem profunda, o deep learning, ou antes o aprendizado maquínico, o machine learning, e o aprendizado profundo, que já é um mecanismo de aprendizado em redes, em camadas, ele é um feedback muito mais preciso do que o feedback maquínico de um Waze, que nos leva para um determinado lugar, mas que tem um monte de sinal no meio do caminho, mas como ele calcula só em linha reta, ele desconsidera esse dado, porque não tem esse elemento ali para poder pensar no tempo que eu tenho de deslocamento. Então, é muito sofisticado, porque todo o processo maquínico, dentro da ideia de cibernética, é você postular
um resultado, medir se esse resultado foi alcançado e compensar e preencher as lacunas para que esse resultado seja cada vez mais perfeito. Essa alimentação do resultado a partir de outros elementos que não foram ali levados em consideração, razão porque o resultado não foi o ideal, é o que hoje nós estamos chamando de aprendizado de máquina. Né? Essa forma de o próprio programa, ele aprende com ele mesmo. A gente usa a palavra aprender, não é aprender, máquina não aprende. Máquina não é capaz de criar. Aliás, tem um autor chamado Cantwell Smith, que é sensacional na área de filosofia da tecnologia, que ele diz, a máquina cumpre perfeitamente o que se determinou, mas ela é incapaz de falar, não vou fazer, não faço, não executo. Eu vou encontrar uma saída que é de não execução. Só vai ter a saída da não execução aquele senhor lá da Google que foi demitido porque a máquina, o computador adquiriu consciência, queria um advogado imediatamente para defender seus direitos. Você estava num programa bobo de texto, eu dizendo, eu quero o meu advogado presente para exercer os meus direitos. Isso é elementar. Você não precisa de uma máquina para fazer. O Turing, quando ele lança, né, a tese dele, lá na década de 50, um artigo, morreu logo depois, coitado, enfim, por uma série de perseguições, inclusive com relação às questões de gênero dele na época, ele sofreu castração química e até hoje se questiona se ele realmente suicidou-se com envenenamento de uma fruta, uma maçã, ou se aquilo foi, na verdade, Bletchley Park, que é onde ele tinha trabalhado para fazer decodificação da Alemanha nazista, e ele era muito perigoso e, portanto, a vida dele foi eliminada. Isso, inclusive, é muito discutido na história da cibernética, porque o Turing foi convidado para estar no grande evento que aconteceu nos Estados Unidos, que trouxe esses professores todos, lá em 1956, como eu disse para vocês, e ele Einstein, não foram, por razões diversas, e o Turing disse, eu tenho dificuldade de sair da Inglaterra, eu não posso sair daqui, porque provavelmente ele estava sob suspeita pela quantidade de coisa que ele sabia. Bletchley Park foi desativado e hoje é possível visitar, né, estando lá, né, em terras britânicas, visitar a ilha onde aquela atividade fulgurante de criação computacional aconteceu ali sob os auspícios de Turing. Mas o Turing, quando ele pergunta se podem máquinas pensar e se podem máquinas aprender, no próprio texto publicado naquela época, ele lança um pé de página dizendo assim, nós temos que ensinar para essa máquina como que fosse criança. Passo a passo, igual você ensina uma criança a falar, a se comportar, a tomar decisões. Então, é educando a máquina como se criança fosse. Ela aprende. Essa expressão aprendizado de máquina está no texto de Turing, originalmente, que nada mais é do que uma provocação. As pessoas falam de teste de Turing, tem uma professora que chama Margaret Boden, que também é uma referência na filosofia da tecnologia, e que ela diz que... Eu já perdi a hora, acho que eu falei mais de 40 minutos, será? Já está acabando? Já acabou? Passou? 5 minutos? Ótimo. Meu relógio biológico, que não é artificial, me falou aqui que eu já tinha quase chegado no final do meu tempo. Então, essa ideia de aprendizado, né, é uma transposição para a linguagem maquínica daquilo que são faculdades próprias mesmo dos humanos. E aí a gente começa a entender que isso é verdadeiro, do seu ponto de vista epistemológico, do seu ponto de vista de uma filosofia. A Boden diz isso, que, na verdade, o teste de Turing devia ser chamado uma piada de Turing, porque ele lança a provocação para a comunidade científica, na época, que estava muito aquém do que ele desejava, mas ele nunca conseguiu ver o projeto dele se realizar, porque a fórmula de Turing, a máquina de Turing, ela hoje vocês encontram ela no Museu de Londres, porque ela foi, enfim, construída, né, um arquétipo, uma maquete dela, mas ela é simplesmente uma fórmula, como normalmente são as fórmulas maquínicas, até o momento em que elas se incorporam, inclusive na forma de robô humanoide. Então, eu penso que a questão da manipulação de textos no direito hoje é o nosso maior problema. Isso está nas entranhas do judiciário. Ao falar de antropomorfização da inteligência artificial, que é essa capacidade, esse desejo, essa tendência do humano de se tornar, né, de produzir a sua imagem e semelhança, inclusive Deus, né? Nós somos feitos a imagem e semelhança dele, sem nunca tê-lo visto. Então, agora nós precisamos nos projetar em imagem e semelhança. Isso é natural. O problema é eu começar, dentro do Estado, para implodir as estruturas de sobriedade, de austeridade, de precisão técnica do Estado, eu começar a brincar com isso.
Os programas de computador hoje decisionais, que são sistemas especialistas que são implantados no judiciário brasileiro, eles têm nome. Poti, Sofia, Mônica, Vitor, né? Lá no STJ, acho que é Mônica, Sofia. Eu tenho aqui um pé de página do meu livro com todos eles, né? O Vitor está entendendo assim, porque o Vitor aprendeu. Gente, isso é a coisa mais perversa que o Estado pode fazer, do ponto de vista de uma política tecnológica séria, de educação tecnológica, que é o que hoje os filósofos da tecnologia estão pedindo para o Estado. Educar tecnologicamente não é ensinar a usar. Essas gerações já nascem sabendo isso. Não é usar, é entender por que chegamos, como chegamos e quais desafios temos pela frente para regular esse uso. Porque o uso é espontâneo, ele está aí. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi inteligência artificial sendo usada de uma maneira banalizada, quando eu já pesquisava o tema, foi quando uma propaganda de perfume boticário lançou um perfume dizendo que era o primeiro perfume do mercado que foi pensado por inteligência artificial, como se isso fosse um mérito. Que a inteligência artificial calculou todos os desejos da perfumaria mundial aplicada a mulheres e homens e chegou no perfume perfeito. Não precisa mais daqueles experts para fazer isso. A máquina faz melhor porque ela tem dados ali em quantidade e qualidade que sobram. Então, a antropomorfização da inteligência artificial, eu organizei agora um livro que vai sair publicado em homenagem ao professor Hoffmann-Riem, Wolfgang Hoffmann-Riem, que foi quem me recebeu para pesquisas no Leibniz Institute, na Universidade de Hamburgo, no ano passado. Eu morei ano passado na Alemanha, para poder fazer pesquisas nessa área, continuar com as minhas pesquisas. Eu tinha defendido a minha tese de cátedra sobre inteligência artificial e segui com as pesquisas lá. E ele é considerado uma autoridade em direito digital hoje na Europa, porque foi ministro da Corte Constitucional alemã, em Karlsruhe, né, na Alemanha, lá de Heidelberg, e com essa base lá em Hamburgo, que é o Leibniz Institute, que é o Instituto de Mídias, ele sempre alimentou o Instituto a partir das suas próprias decisões e as decisões a partir das pesquisas do Instituto, que ele nunca deixou de transitar. Eu inauguro essa obra com uma entrevista com o atual diretor do Instituto, que é o Wolfgang Schultz, que é discípulo do Hoffmann-Riem, que já está no conselho, mas não atua mais, ele dizendo que o Hoffmann-Riem foi, e olha que o chanceler hoje da Alemanha é da turma do Leibniz. Eles estão sempre na China, porque o alemão não sai da China hoje em matéria de tecnologia, estão olhando lá para a China, não é para o Vale do Silício, porque é lá que eu tenho regulação inspiradora, porque lá a dia de direitos fundamentais e inovação ganha um terceiro elemento, soberania do Estado. Não se discute o comando do Estado. O Estado está acima disso tudo. Vocês não vão encontrar isso na comunidade europeia, vocês não vão encontrar isso nos Estados Unidos, não vão encontrar isso no Brasil. Então, eles estavam lá, inclusive, semana passada. O Schultz me concedeu uma entrevista, para eu traduzir para o português, que inaugura o texto, em que ele diz isso. O Hoffmann-Riem foi o único jurista que transitou entre os mundos da política e da ciência sem se contaminar. Ele hoje tem 84 anos, vamos fazer o lançamento aqui no livro no Brasil. O professor já está convidado, vocês estão convidados, o livro deve sair agora, no próximo mês. Eu estava nessa labuta desde o ano passado, quando eu estava morando lá, em maio do ano passado, que eu comecei. Estamos terminando agora, ou seja, um ano mesmo. E eu começo esse livro, ele é um compêndio de autoridades brasileiras, autoridades internacionais, em discussões tecnológicas e jurídicas, e tem um professor da Universidade de Heidelberg, que é o Fuchs, Thomas Fuchs, em que ele diz o seguinte: não adianta a turma do direito acreditar que vai ser possível emular inteligência humana em máquina. Não é possível. Eu estou dizendo isso como psiquiatra e como filósofo, porque ele é catedrático na Universidade de Heidelberg, ele é psiquiatra e também filósofo. Ele diz, esta base que a gente quer transferir para um outro hardware, que a gente chama de wetware, essa base molhada aqui, que é o cérebro, esse hardware produz um software que eu não consigo tirar e colocar em outra base, em outro hardware. É só aqui que funciona. Porque a ductibilidade do cérebro, ela não é encontrada em nenhuma outra parte da natureza, muito menos em placa de silício, porque o silício não é dúctil. Então, eu não consigo fazer ali um nível de adaptações que só essa base úmida e viscosa consegue realizar. O livro começa com um texto já do Fuchs provocando essa questão, e aí, na entrevista com o Schultz, eu perguntava, mas, afinal de contas, o que é mais importante para nós, né? O que o jurista tem que focar? Aqui na Alemanha, qual que é
o foco de vocês, assim, qual que é a pretensão imediata. E aí tem uma piada, uma Witz, nas discussões tecnológicas hoje na Alemanha, eu até trouxe aqui, que eles brincam com isso, e o Fuchs traz isso no texto dele, né? Essa piada, vamos ver onde que o Brasil vai entrar nesse jogo, que é basicamente, USA wollen die effizienteste künstliche Intelligenz. Os Estados Unidos querem a inteligência artificial mais eficiente. China will die beste KI, Künstliche Intelligenz. A China quer a melhor inteligência artificial. Und Deutschland will, dass Künstliche Intelligenz reguliert wird. A Alemanha quer uma inteligência artificial regulada. Se ela vai ser eficiente, mais ou menos eficiente, se ela vai ser a melhor, se ela vai conseguir produzir seres humanos maravilhosos para substituir os humanos de carne, em base de silício, não é um problema do Estado na contemporaneidade. Nós precisamos regular. E se ficarmos olhando para o que está sendo construído para ser customizado ao gosto da clientela, do capitalismo dadocêntrico, que está buscando satisfazer carências da vida no plano datificado, o Estado deixou de existir. Seja porque não responde mais, e não responde, e não encontrou o caminho para responder, nós temos regulado. O que nós temos de melhor no Brasil é a Resolução 332 do CNJ, seja porque estamos ocupados de ficar pensando com a mentalidade da robótica que não tem nada a ver com o funcionamento atual do Estado, a não ser na esteira de montagem, que tem que regular a propriedade industrial, direito de indústria, patentes e marcas, etc., que sempre esteve aí. Inteligência artificial não impacta substancialmente essa regulação. Então, eu deixo essa provocação para os juristas presentes, para essa Casa do Saber Judiciário, do Poder Judiciário Manauara. Eu tenho um prazer enorme de estar sempre aqui dialogando com vocês. Minas e Amazonas é um luxo, né? Esse Brasil tão diverso em sinergia. Eu queria deixar essa questão, porque eu acho que quem pensa o direito tem que problematizar mesmo, mas problematizar com a possibilidade de solução, porque nós não podemos esperar reflexões infinitas acontecerem. Nós temos que dar solução para situações concretas. Isso é a marca do direito. Porque fazer filosofia sem saber dogmática não é fazer filosofia do direito, é fazer filosofia. Mas a filosofia do direito é conhecer o direito do seu tempo. E o direito do nosso tempo, que é, como diz o Vicente Hall, né, pensado como o direito e a vida dos direitos aqui no Poder Judiciário, porque é aqui onde nós teremos, né, o último reduto, onde nós vamos nos socorrer do Estado para, né, pedir, o ius postulante, pedir o direito, postular o nosso direito, é o desafio da regulação da inteligência artificial no direito, na aplicação do direito, nos desafios do texto jurídico, do raciocínio jurídico, dos vieses jurídicos que estão nos tribunais e que só colocaram as vísceras do humano na mesa. Não existe algoritmo racista. O que existe são decisões racistas que foram colocadas no programa e que nós temos que ir lá e agora ensinar o humano a ser menos racista, ensinar os julgados a serem melhores. E esse poder a máquina tem. Ou seja, ética computacional aplicada ao direito para uma boa regulação. Muito obrigada. Obrigada, desculpa o excesso. Eu falei mais de 40 minutos. Muito obrigada. Agradecemos a brilhante exposição e convidamos os palestrantes para se posicionarem no centro do palco. Convidamos a secretária da SMAN, Miriam Rolim, para a entrega do certificado e foto oficial. Com a devida autorização, declaramos encerrado este encontro e agradecemos a presença de todos.